Então, mais uma vez, boa tarde. Aqui estamos para mais um estudo, para mais um conhecimento, para aquilo que nós tanto precisamos, que é a nossa evolução espiritual, o nosso caminhar, a forma como temos de fazer através dos ensinamentos de Jesus. E hoje, no capítulo 20, com o título A Marcha, é um exemplo também que Jesus nos dá, servindo-se da sua marcha para Jerusalém, nos traz mais um exemplo. Então, eu vou fazer só uma leve introdução, porque já várias vezes foi feito e certamente que todos já têm conhecimento. Mas, mais uma vez, não quer demais. O livro, como sabem, faz parte de uma coleção de 4 livros evangélicos. Eu vou citá-los: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. São psicografias de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, conhecido pela maioria de nós, por certo. E são ditadas pelo Espírito Emmanuel. As obras contêm um verdadeiro convite à nossa renovação, baseados no ensinos da Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Este capítulo traz-nos mais um convite do nosso irmão maior, Jesus, que na sua marcha, no seu caminhar para Jerusalém, com dor e sofrimento, ele seguia para a sua glorificação, para o final da sua missão. Assim também nós caminharemos, com a diferença de que o nosso sofrimento foi e é a sementeira nossa. Por isso estamos na terra, mundo de provas e expiações, limpando a nossa leira, limpando o que nos pertence. Jesus não, pelo seu amor a todos nós, aceitou grandiosa e sublime missão, aceitando o sofrimento que todos nós já conhecemos. Então, vamos então ler o capítulo 20, a marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus, em Lucas 13, 33. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém dos nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. A nossa preocupação com aquilo que nos rodeia e que é material. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez tenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha incessada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das nossas conquistas interiores. Portanto, a nossa caminhada, o nosso trabalho, ele tem que ser feito por nós próprios, independente de pedirmos ajuda, de sermos ajudados, porque esse é o dever de todos nós, ajudarmos uns aos outros. A nossa caminhada, o nosso esforço pertence a cada um de nós. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fátuos,
ou seja, de fantasias fascinadas, sem se preocuparem em aprofundar muitas das vezes os estudos e ficam fascinadas com diversas coisas que também ocorrem na doutrina espírita, mas é preciso aprofundar o conhecimento. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Portanto, tornaremos a renascer na terra quantas vezes forem necessárias, e isso também vai depender de nós, do nosso querer, a nossa modificação. E isso, claro, que dá trabalho, mas é um trabalho que não podemos tirar do nosso caminho. Ele é nosso, pertence-nos. Este capítulo é pequenino, embora muito simples de se compreender, mas eu trago mais algum trabalhinho, de modo a que possamos entender melhor o que é isto, a marcha, o que é que temos que fazer, não é? Então, vamos ler este pequenino trabalho também. A marcha evolutiva, como processo de desenvolvimento intelectual e moral do ser humano, ainda não foi compreendida na sua significação final, individual e social. Por vezes é confundida com a instrução de vários níveis, quando os conhecimentos adquiridos, a cultura, a erudição, são apenas uma parte do aperfeiçoamento integral de todas as faculdades e aptidões do espírito imortal na busca da perfeição, seu objetivo final para o qual foi criado. A educação, assim entendida, é o fator mais poderoso para o progresso, já que ela prepara o encontro com o futuro que espera a todos os espíritos em evolução. A doutrina consoladora, o Espiritismo, que atende às necessidades atuais de conhecimento para os seres humanos, abre a todos nós uma percepção da vida futura, constituindo-se assim verdadeiro curso de educação ampla, no sentido de aclarar o porvir que aguarda a todos. O progresso resulta dos pensamentos cada vez mais próximos da verdade e dos sentimentos sempre mais elevados. Todos nós somos regidos por essa lei divina, a lei do progresso, e por outras que a doutrina dos Espíritos revelou aos homens, as quais são universais, incidindo sobre toda a criação. Portanto, a evolução do ser espiritual até à perfeição a que está destinado é alcançada através dos sentimentos e da sabedoria, as duas asas que sustentam a marcha ascensional. De que são dotados, enquanto que a melhoria dos sentimentos torna-se muito mais difícil. É muito difícil nós mudarmos os nossos sentimentos, mas vamos conseguir, porque é esse o nosso caminho, a nossa modificação, o caminho para a nossa perfeição. Por essa razão, Jesus, o Mestre incomparável, sintetizou no amor a Deus e ao próximo o conjunto de sentimentos e das qualidades morais que caracterizam a evolução espiritual, deixando a busca do saber à iniciativa dos próprios homens. Nosso mundo já reconheceu a necessidade de cultivar a busca dos conhecimentos úteis e variados, criando e difundindo escolas de diversos graus por toda a parte. Entretanto, a iluminação espiritual, pela vivência do amor e dos sentimentos dele derivados, é tarefa morosa nesta terra de provas e expiações. O lar, onde os pais têm suas responsabilidades e deveres bem definidos, de orientar corretamente os filhos, e as religiões, mesmo com as suas imperfeições, são os mais responsáveis
pela educação moral e pelo estudo do Evangelho, base para a melhoria das individualidades e das coletividades humanas. Nas esferas espirituais, quando o espírito está interessado em prosseguir em seus esforços evolutivos, existem os meios apropriados para atender aos seus objetivos, além da possibilidade da reencarnação no mundo material, visando a confirmação das conquistas já realizadas. Já o espírito encarnado, portanto nós, tem mais dificuldades para conhecer e entender o mundo invisível, o mundo espiritual. Uma vez que o círculo em que se desenvolve a vida material fica adstrito e influenciado especialmente pelo que é perceptível aos nossos sentidos físicos. Para a compreensão e percepção do invisível, do que é espiritual, necessitamos de estudo e prática dos ensinos do Espiritismo, além da colaboração de pensadores e mestres encarnados e desencarnados. E por isso aqui temos, às segundas-feiras, nosso mestre, o nosso irmão Fernando, que amorosamente nos vem esclarecendo, dando o seu tempo precioso e amoroso para que nós possamos aprender um pouquinho mais. A doutrina espírita expõe verdades e realidades advindas da espiritualidade superior, enriquecendo os conhecimentos e mostrando o caminho para a evolução moral dos homens. A estrada por onde transitamos hoje é a via de crescimento espiritual que nos levará a entender melhor a vida. Ninguém está no sítio errado, todos estamos no sítio certo. A estrada por onde transitamos hoje é a via do nosso crescimento espiritual. Então, essa estrada nos levará a entender melhor a vida no contacto com as múltiplas situações que contribuirão para o nosso potencial de progresso, mesmo nos caminhos inadequados. Assim, as enormes dificuldades que surgem durante a jornada de cada criatura apresentam oportunidades de autoanálise que farão com que o homem se revele nas fragilidades e deficiências do seu espírito aprendiz, se conheça, se avalie, de acordo com as suas reais capacidades de luta e resignação, no enfrentamento das barreiras necessárias ao aperfeiçoamento. Dessa forma, na justa construção do espaço e tempo, de acordo com o nosso grau evolutivo, recebemos do Criador, em forma de senso de rumo certo, portanto, com mais capacidade de pensar certo, as rotas necessárias à ampliação dos nossos sentimentos e conhecimentos. A escolha, entretanto, é nossa. Aceitemos, portanto, sem condenação, todas as sendas que percorremos. Todas são válidas, se lhe aproveitarmos os elementos educativos, pois nos darão sabedoria para outros caminhos mais felizes. E aí as leis de Deus se cumprem com exatidão e segurança, porque enquanto mergulhados na carne ou fora dela em nossa marcha, a vida nos chama, o trabalho apela por nós, abençoa-nos a luz do conhecimento. Mas quase sempre permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos cabe atingir. E quando surge a oportunidade do nosso encontro espiritual com Jesus, aí sim, raramente sabemos pedir sensatamente. Na atualidade, muitos companheiros pedem a cooperação direta de Jesus e o socorro vem sempre, pois o Mestre Divino sabe muito bem da nossa capacidade espiritual e sempre suaviza os nossos caminhos, porque é infinita a misericórdia celeste. Todavia, vencida a dificuldade, retomam esses mesmos companheiros, que no fundo somos todos nós, aos velhos caminhos. Portanto, não há outra saída. Novos obstáculos sobrevirão até que a criatura aprenda a dominar-se, a educar-se e vencer serenamente as lições recebidas. É oportuno lembrar que não é preciso comparecer diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas para a cura dos nossos males.
Basta que lhe peçamos o dom de ver com os olhos da alma, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo, que nos faça ver todos os fenómenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, porque ele mesmo disse em João capítulo 9, versículo 1 a 41, eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os não veem vejam e os que veem fiquem cegos. A cura dos males não é somente o restabelecimento do equilíbrio orgânico das pessoas, devolvendo aos paralíticos os movimentos das pernas e braços. Não é somente fazer ver os cegos, é também libertar almas que estão presas no cárcere da carne, que estão presas à materialidade. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amorosos e compassivos. Avancemos sem vacilações, amando e perdoando, servindo infatigavelmente. Não importa que nessa peregrinação, nesse nosso caminhar, a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar, fazermos o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida em nossa marcha se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. E para terminar, relembremos o versículo deste nosso capítulo. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. São palavras de Jesus em Lucas, e isto significa que temos que caminhar todos os dias da nossa existência e não precisamos de correr, porque não conseguimos, mas se formos persistentes, num bocadinho hoje e num bocadinho amanhã, nós vamos conseguir, porque é essa a nossa meta, não há outra. A nossa meta é seguirmos para a perfeição, custe o que custar. Custará mediante a teimosia que eu tiver em não querer aprender, em não querer pensar, eu tenho que seguir os caminhos de Jesus. Foi por mim que ele veio, porque foi por nós que Jesus veio. Jesus não precisava de vir. Foi por nós que ele veio, dando-nos os conhecimentos e, sobretudo, exemplificando. E como todos nós sabemos, exemplificou através da dor, do sofrimento e do final da sua glorificação para a sublime missão que Jesus aceitou pelo muito amor que tem por todos nós, porque nós somos todos iguais aos olhos de Jesus e aos olhos do Pai, que ninguém se julgue deserdado. Muitas das vezes nas coisas não são como nós as queremos, mas desconhecemos muitas das vezes se aquilo que queremos se será o melhor para nós. Então confiemos em Deus, confiemos em Jesus, pedindo que nos ajude e sendo capaz de dizer ao nosso Pai, Pai, ajuda-me, mas que tu sabes de mim, que seja feita a tua vontade. E nós ao fazermos este pensamento, nós recebemos a luz que nos envolve e que nos proporciona serenar e acalmar para melhor enfrentarmos esse nosso problema. Então, meus queridos irmãos, eu trouxe este trabalho, não foi para vós, foi para nós, porque todos nós, e mesmo nós que aqui estamos, fazendo as nossas pequenas palestras, certamente que seremos os mais necessitados. Então, que Jesus nos abençoe e que todos nós possamos caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Que Jesus nos abençoe.